Olha, pro céu numa noite bem escura, sabe? Longe da cidade. Cada pontinho de luz lá em cima, a gente chama de estrela, mas a ideia é que cada um deles é um sol. Um sol tipo o nosso. E se cada um desses sóis tivesse seus próprios planetas girando em volta? Mundos, talvez parecidos com o nosso? Sei lá, talvez completamente diferentes? Hoje isso é tipo papo de documentário de astronomia, mas já foi uma ideia que podia te custar a vida. E é exatamente nessa ideia explosiva, que a gente vai mergulhar hoje. A nossa fonte é um diálogo filosófico que funciona quase como uma peça de teatro, sabe? Tem 4 caras discutindo. O Filoteu, que é o revolucionário, o que chega chutando a porta com as ideias novas. Aí tem o Opino, que é o amigo dele, o cara curioso que faz as perguntas mais céticas, tipo, tá, mas como você sabe disso? E também o Fracastório, que aparece para dar uma força e defender essa nova cosmologia. E, claro, não podia faltar o vilão da história, Búrquio, o defensor ferrenho da tradição, o cara que acha tudo isso uma loucura completa. Exato. E a nossa missão aqui é entender a argumentação deles. Como é que eles foram, passo a passo, demolindo a ideia de um universo que era basicamente uma caixinha de joias, com a Terra no centro, toda especial, e no lugar eles constroem essa imagem vertiginosa de um cosmos infinito, sem centro, sem bordas, e, sabe, pulsando com outros mundos. Vamos entender por que isso era tão radical. Não era só sobre estrelas, era sobre questionar a filosofia, a religião, o próprio lugar da humanidade no universo. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida do Filóteo já é um soco no estômago da visão da época. Ele diz que o universo é uma coisa só, um espaço infinito contínuo. Ele joga no lixo a ideia das esferas celestes. Que ideia era essa, exatamente? Essa era a ideia que bunilou o pensamento por quase 2000 anos, sabe? Veio de Aristóteles, de Ptolomeu. Imagina assim, a Terra parada, no centro de tudo. Em volta dela você teria uma série de esferas de cristal, como aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. Cada esfera carregava um astro. A Lua na primeira, depois Mercúrio, Vênus, o Sol, e na última, a mais distante, estariam todas as estrelas como se tivessem, sei lá, pregadas num teto. Era um sistema fechado, organizado e hierárquico. E o que movia tudo isso? Uma força divina, um primeiro motor, que ficava do lado de fora e fazia tudo girar em perfeita harmonia. Parece arrumadinho, né? Tem uma certa beleza nessa ordem. Mas o Filoteu chega e diz que tudo isso é fantasia. E qual é a ferramenta que ele usa para quebrar essa fantasia? A chave de tudo, segundo ele, é uma única ideia. A Terra se move. No momento em que você aceita que nosso planeta não é um palco fixo, mas sim um dos atores, que ele gira em torno do Sol e em seu próprio eixo, ele diz que uma porta será aberta para o entendimento dos verdadeiros princípios. Todo o castelo de cartas das esferas de cristal desmorona, porque a explicação para o movimento aparente das estrelas passa a ser o movimento da própria Terra. E aqui vem a parte que eu acho genial. Ele basicamente nos convida a fazer um exercício de imaginação, de mudança de perspectiva. Exatamente. É um experimento mental poderosíssimo. Filóteo argumenta o seguinte: imagine que você está na Lua, olhando para o céu. O que você veria? Você veria a Terra e todos os outros planetas e estrelas girando ao seu redor. E teria a mais absoluta certeza de que a Lua está parada e é o centro de tudo. O mesmo aconteceria se você estivesse em Júpiter ou em qualquer outro astro. A nossa percepção de estarmos parados no centro do universo não é uma prova de que isso é verdade, é só uma consequência do nosso ponto de vista. A nossa visão não é especial, ela é relativa. Nossa, isso é uma bomba atômica filosófica, porque tira a gente do pedestal, né? Não somos os espectadores VIP do show cósmico. Somos só mais um na plateia e a nossa cadeira nem é melhor. Precisamente. E uma vez que essa porta da relatividade se abre, as consequências são gigantescas. E aí a coisa escala muito rápido, né? Se a Terra é só mais um planeta girando em torno do Sol, então aqueles outros pontos de luz que a gente vê passeando no céu, Vênus, Mercúrio,
também são terras, são mundos. Mas ele não para por aí, certo? Não, aí vem o grande salto. O raciocínio é simples e devastador. Se o nosso Sol é uma estrela e ele tem planetas, por que as outras incontáveis estrelas, que são outros sóis, não teriam seus próprios planetas também? A conclusão lógica para o Filoteu é que existem infinitos sóis e infinitas terras. O universo não é só grande, ele é infinitamente populado. Pera, isso é muito forte. Ele não está só falando do nosso sistema solar. Ele está dizendo que cada estrela que a gente vê no céu é potencialmente o centro de outro sistema solar, com seus próprios mundos. E o Elpino, o amigo cético, deve ter feito a pergunta que todo mundo está pensando. Ele faz na hora. A pergunta é, ok, se existem tantas outras terras por aí, por que raios a gente não vê nenhuma delas? E a resposta que o diálogo dá é impressionante, porque ela se baseia em física e noção de escala, não em misticismo. A explicação é que nós vemos os sóis porque eles são corpos imensos e emitem luz própria. São como fogueiras gigantescas. As terras, os planetas, são muito menores e, o ponto crucial, não produzem luz, apenas a refletem. A uma distância de trilhões de quilômetros, a luz refletida por um corpo pequeno se torna tão fraca que é impossível de ser vista a olho nu. Faz todo sentido. É como tentar ver um grão de poeira flutuando do outro lado de um estádio de futebol que está sendo iluminado por um holofote. Você vê o holofote, mas o grão de poeira é invisível. Perfeita analogia. E o Filoléu vai além, e ele começa a especular sobre os detalhes. Ele diz que talvez algumas dessas terras não tenham água na superfície para refletir bem a luz, ou que estejam tão longe que seu movimento é imperceptível para nós. E aí vem uma parte que é de cair o queixo. A parte do eclipse, né? Eu achei isso incrível. Sim, ele sugere que alguns eclipses solares que os astrônomos da época não conseguiam explicar pela passagem da Lua poderiam ser, na verdade, causados por um desses planetas escuros e invisíveis passando na frente do nosso Sol. Pera, isso é impressionante. Ele não está só adivinhando. Ele está construindo uma teoria para explicar dados que não se encaixavam. Séculos antes de termos telescópios capazes de detectar exoplanetas, ele descreveu na essência o método do trânsito. É a mesma técnica que o telescópio Kepler da NASA usou para encontrar milhares de planetas. É pura dedução lógica preenchendo o vazio da tecnologia. É a mente dele funcionando como um telescópio que ainda não existia. Mas isso leva a uma outra questão que parece óbvia. Se existem esses dois tipos de corpos, sóis e terras, como é que a gente diferencia um do outro só de olhar para o céu? O diálogo oferece uma resposta para isso. Oferece, e é bem prática. O Fracastório entra na conversa para ajudar e diz que é simples. Os sóis, que ele chama de fogos, parecem fixos no céu e eles cintilam, piscam. Já as terras, os planetas, a gente vê que se movem contra o fundo de estrelas e não cintilam. Tem um brilho constante. Então a regra é, piscou é Sol, não piscou é planeta. Basicamente isso, mas a ideia por trás é muito mais radical do que parece. Porque a explicação padrão da época era que as estrelas cintilavam simplesmente porque estavam muito, muito longe. O argumento aqui é diferente. Eles dizem que não é só um efeito da distância, é a natureza do próprio corpo que o faz cintilar. Um Sol é, em sua essência, um corpo de fogo, por isso ele pisca. Um planeta é um corpo de água e terra, por isso tem um brilho mais estável. Ok, essa ideia de que os planetas e estrelas são feitos da mesma matéria básica é revolucionária, mas a consequência é gigantesca, não é? Se a Terra é um mundo e é habitada, a conclusão lógica seria que... Nossa, ele vai lá. Ele chega a dizer que esses outros mundos também têm vida. Ele não só vai lá, como ele chuta a porta e entra. Filoteu afirma sem a menor hesitação que esses outros mundos são habitados, nem mais nem menos que o nosso. E ele não para nas terras. Ele especula que até mesmo os sóis, os mundos de fogo, podem abrigar formas de vida, sabe? Criaturas adaptadas àquelas condições extremas. A ideia é que o universo é um princípio de plenitude. Nenhum mundo é um desperdício, uma massa estéril flutuando no vazio. Criaturas de fogo. Ele está falando sério. Isso só como ficção científica.
como ele justifica uma ideia tão maluca para a época? A justificativa é filosófica e destrói outro pilar do pensamento antigo. A ideia da quintessência. Na visão de Aristóteles, o mundo sublunar, o nosso, era feito de 4 elementos imperfeitos e corruptíveis: terra, água, ar e fogo. Mas os céus, da lua para cima, eram feitos de uma quinta substância, a quintessência, que era perfeita, divina e imutável. Era uma separação radical. Aqui embaixo, a bagunça. Lá em cima, a perfeição. Entendi. Então o céu não era só um lugar físico, era uma categoria diferente de existência. Exato. E o diálogo aniquila essa ideia. Defende-se que tudo no universo é feito dos mesmos elementos básicos. Não existe quintessência. O Sol não é uma entidade mágica. Ele é descrito no texto como um corpo físico denso, como uma pedra ou metal muito sólido e incandescente. A diferença entre um Sol e uma Terra é só a proporção dos elementos. Nos sóis, o elemento fogo predomina. Nas terras, como a nossa, o elemento água predomina. O céu não é mais um lugar mágico, divino. Ele é feito da mesma poeira que a gente. E se a matéria é a mesma, e ela gerou vida aqui, por que não lá? Uau! Isso muda tudo. E eu imagino que é nesse ponto que o Burkew, o tradicionalista, perde a paciência de vez. É exatamente aqui que o debate pega fogo. Burkew entra em cena defendendo apaixonadamente a beleza e a lógica do cosmo antigo. Para ele, aquela hierarquia era perfeita. A Terra, o elemento mais denso e grosseiro, naturalmente fica no centro, no ponto mais baixo. Acima dela, as camadas de água, ar e fogo, cada uma mais leve e sutil que a anterior. E, coroando tudo, o céu, o corpo divino, perfeito. Era uma escada do imperfeito para o perfeito, do material para o espiritual. Tem uma certa poesia nisso, né? Tudo organizado, cada coisa no seu lugar. Tem, é um universo reconfortante. Mas o Fracastório não compra essa ideia, de jeito nenhum. Ele chama essa ordem toda de sonho e fantasia vã. O argumento dele é que os elementos não estão separados em camadas arrumadinhas. Pelo contrário, cada mundo, seja um sol ou uma terra, é um composto, uma mistura de todos os elementos. E ele usa uma analogia fantástica. A Terra não é um bloco de matéria inerte no porão do universo. Ele a descreve como um grande animal. Um animal? Como assim? Sim, um organismo vivo. Seus processos internos, como vulcões e terremotos, seriam o metabolismo. Os rios e mares seriam as veias e artérias. Os ventos e a atmosfera seriam sua respiração. É uma visão dinâmica e integrada da natureza, completamente oposta à visão estática de Aristóteles. E eles não param por aí, eles chegam a inverter a hierarquia dos elementos, o que deve ter deixado o Burkew ainda mais furioso. Assim, esse é o golpe de mestre. O Fracastório afirma que, ao contrário de que todos pensam, a água é, na verdade, a base de tudo, mais grave, mais fundamental que a própria Terra. O argumento dele é que a Terra seca, pura, seria apenas um pó leve, como poeira. Ela só ganha peso, densidade e coesão por causa da água que a une, que a cimenta. A água é o princípio que dá solidez e forma ao nosso mundo. Como assim a água é a base de tudo? A gente aprende que a Terra é o mais denso. Isso dá um nó na cabeça. Exato! É uma inversão completa da física tradicional. E é nesse ponto que o Burkew, sem ter como contra-argumentar com lógica, apela para a única arma que lhe resta, a autoridade. Ele começa a citar Aristóteles, Platão, todos os grandes filósofos, e acusa os outros de serem arrogantes, de quererem jogar séculos de sabedoria na latrina. É o famoso, não consigo ganhar no argumento, então vou apelar para o chefe. É incrível como essa tática de debate sobreviveu por séculos, não é? É a tática mais antiga do mundo. E o debate descamba para o pessoal, para os insultos. Mas isso mostra o ponto principal. Essas novas ideias não eram apenas uma curiosidade intelectual. Elas eram uma ameaça existencial a toda a estrutura de poder, tanto acadêmica quanto religiosa, que se baseava na autoridade inquestionável desses pensadores antigos. Não era uma discussão, era uma insurreição. Certo. Então, depois dessa jornada toda, o que a gente tira disso?
Saímos de um universo que era como um quarto arrumadinho e fechado, com a Terra no centro do tapete, para um campo aberto, infinito, sem mapa e cheio de outros mundos onde o nosso não tem nada de especial. Exato. Para mim, a grande lição é o poder de uma simples mudança de ponto de referência. No momento em que Filóteo nos força a imaginar o universo do ponto de vista da Lua, toda a estrutura antiga que dependia do nosso suposto privilégio desaba. No lugar de uma ordem divina baseada na nossa perspectiva, surgem princípios físicos que valem para todo lugar, igualmente. É o nascimento de uma ciência verdadeiramente universal. E o diálogo termina com uma reflexão filosófica muito bonita. Ele diz que o universo é feito de opostos, sóis e terras, fogo e água, quente e frio, e que a harmonia do cosmo não vem da eliminação de um pelo outro, mas do equilíbrio entre eles. O texto diz que o verdadeiro sábio é aquele que entende que Deus faz a paz nos contrários sublimes. E isso nos deixa com uma pergunta para levar para casa. Qual seria? Se a beleza e a estabilidade do universo inteiro são construídas não sobre a uniformidade, mas sobre a coexistência dinâmica de opostos fundamentais, o que isso pode nos ensinar sobre como lidar com os conflitos, as polarizações e as oposições que a gente vivencia aqui no nosso pequeno mundo? Talvez a harmonia não esteja em todos pensarem igual, mas em encontrar a paz entre os contrários.